amantes de jogos, tudo bem? Eu sou o Amador e hoje eu convido você a viver o papel de uma bruxa revoltada com a condenação de várias mulheres para morrerem queimadas na vila italiana de Triora. Um jogo lançado no Brasil pela MeepleBR em parceria com a Arcano Games, do artista brasileiro Michael Alves, um jogo para 2 a 4 jogadores, um tempo estimado de 60 a 90 minutos e com idade indicativa de 14 anos. Lá fora também foi 14, eu acho que realmente a idade é essa aí. Tá? Em Triora, como eu já falei, nós somos bruxas que estamos vindo para a cidade de Triora para nos vingarmos e para punirmos os cidadãos dessa vila italiana que condenou a fogueira várias mulheres acusadas de bruxaria. Né? Esse jogo ele não tem rodadas definidas. A partida termina ou quando você consegue destruir. Você tem 4 localidades específicas, que é aqui a masmorra, os rios, as cidades e os campos, aonde você tem esses marcadores aqui para definir a destruição dessas 4 regiões. Essas 4 regiões aqui que precisam ser destruídas. Então, quando você tiver 3 dessas 4 totalmente destruídas, isso define que é o final da partida, fecha somente aquela rodada e depois vai se fazer a pontuação final. Ou caso um jogador tenha atingido a trilha, aqui é a trilha de Inquisição, ela tem um ponto máximo na casa 32. Quando um jogador atinge a casa 32 e o Inquisidor consegue atingir a bruxa, né, consegue chegar na casa da bruxa e pegar a bruxa que está com aquela pontuação de 32, também dispara o final da partida. Essa bruxa é condenada à fogueira, morre queimada, mas a pontuação dela é computada da mesma forma, apenas para fazer a pontuação final de todos os jogadores, porque a posição dessa bruxa, mesmo tendo sido queimada, ela pode afetar a posição dos outros jogadores. Então é feita a pontuação final, tudo direitinho, mas o jogador que tiver sido pego pelo Inquisidor na posição 32, esse não tem mais como ganhar a partida. Bem, o jogo consiste de algumas fases. Na fase do entardecer, você define através de quem estiver mais à frente na trilha de Inquisição, e aqui no caso o jogo define que sempre que houver empate, o jogador que está acima é o que é considerado com a maior pontuação e o abaixo de menor pontuação. Então o azul teria direito a escolher primeiro. Aqui nessa trilha cá em cima tem uma trilha de ordem de turno, então o jogador vai definir na trilha de ordem de turno, ele vai colocar na posição que ele quiser, depois o jogador vermelho, depois o verde, cada um coloca numa posição ali, e aquela posição, além dela te dar o bônus, um bônus de rodada, que pode ser diminuir pontos na trilha de Inquisição, pode ser ganhar paz, pode ser o que for, várias coisas você vai definir, inclusive a ordem do turno. Então aquele jogador que estiver na posição mais baixa vai ser o primeiro a realizar o turno. E cada jogador tem direito a 2 turnos. No primeiro turno, cada jogador vai posicionar em uma dessas localidades de Triora, vai posicionar ou o seu familiar ou a sua bruxa. Ele vai escolher quem ele vai movimentar primeiro. O familiar, ele não pode ir para um local onde já tem a bruxa ou familiar, seja do próprio jogador ou seja de um jogador adversário, ele tem que estar sempre num local vazio. E a bruxa não, a bruxa pode se movimentar para qualquer local, inclusive aonde tenha o familiar da própria cor. Tá?
Então, você posicionando, você vai realizar em cada local, existem ações principais e existem as ações de bônus da bruxa. As ações principais, normalmente elas têm um custo de uma poção mágica, e a poção você vai controlar através do seu tabuleiro individual, onde você tem as ervas, onde que você vai poder produzir as poções com base nas fórmulas que indicam aqui. Então, por exemplo, essa fórmula aqui, ela indica que você precisa de 2 ervas verdes para fazer 2 poções de Vitae. Você precisa de 2 vermelhas para fazer 2 poções de Amores, 2 amarelas para Necromantia, para fazer uma poção apenas de Necromante. Maledictions, você precisa de 2 azuis para fazer 2 poções. Aqui desse lado você já tem 2 fórmulas diferentes. Uma fórmula que você usa uma erva vermelha e uma amarela para fazer uma poção de pestilente, ou 2 vermelhas e 2 amarelas para fazer 2 poções. Então, conforme você vai usando, digamos que você fosse fazer uma poção vermelha e azul aqui, você pegaria uma erva vermelha e uma azul, passaria para cá, para esse espaço. O espaço daqui você tem está na área de ervas, você passa aqui para a área de sementes. Da área de sementes, você quando tem uma pá, você pode passar ervas para a área de cultivo. E da área de cultivo, sempre ao final da rodada, quando chega a fase do dia, você passa tudo que tiver, todas as ervas que estiverem na área de cultivo passam para a área de plantio. Ou melhor, da área de plantio passam para a área de cultivo. E você tendo paz e tiver ervas na área de plantio, você pode passá-las também para a área de erva, e aí daqui você pode começar, sempre que ganha um caldeirão, você pode produzir novas fórmulas de poções e com isso pagar o preço de cada localidade. Então essas 4 localidades, quando você realiza a ação principal dela, você tem direito a colocar um marcador de destruição neste espaço. E aí, conforme vão se colocando, é aí que vai ser definido. Quando você tiver ocupado todos os espaços que estão em jogo, porque depende aqui a quantidade de jogadores. Se forem 2 jogadores, somente 3 espaços é que são necessários para serem destruídos. Se forem 3 jogadores, ficam 4, e se forem 4, ficarão os 5 espaços aqui livres para serem destruídos. Então você vai ter que preencher esses espaços com os seus marcadores de destruição, e quando 3 desses 4 locais estiverem totalmente destruídos, então dispara-se o final da partida, e com isso vai-se pontuar. Para ver a pontuação, ela é em função da quantidade, quanto o domínio de destruição em cada uma dessas 4 regiões vai te dar uma pontuação. Além disso, a quantidade de pontos que você já fez ao longo do jogo, os pontos de ruínas que você vai ganhando ao longo do jogo, que algumas ações te dão pontos de ruína. Outras ações também vão te dar coroas. Aqui, por exemplo, tem coroas, e as cartas de cidadão que você também pode comprar, que estão aqui do lado, também te dão coroas que vão te trazer pontuação. As próprias cartas de cidadão, se você tem um conjunto de 2 cartas diferentes, ou 3 ou 4, ele também vai te dar uma pontuação extra. Então tudo isso vai trazendo pontos ao final, e o jogador que tiver a maior quantidade de pontos ao final da partida é considerada a bruxa vencedora, aquela que conseguiu destruir mais e punir mais a cidade de Triora. Só que você tem que tomar cuidado, porque sempre ao final do entardecer, que você faz os 2 turnos, movimentando o seu familiar e a sua bruxa, vem a fase então o entardecer, essa fase da noite, a fase dos 2 turnos, vem a fase do dia. Na fase do dia, o inquisidor vai se movimentar perseguindo a bruxa que estiver mais à frente na trilha de inquisição.
Então, aquela que tiver maior ponto na trilha de inquisição, o inquisidor vai se movimentar até 2 espaços em direção a ela, seguindo sempre o caminho das estradas. E a Morgana, que também é um personagem, né, o espírito das bruxas, que também participa do jogo, esse vai atrás da bruxa que tiver a menor pontuação na trilha de inquisição. E quem ela encontrar pelo meio do caminho, ela dá direito daquele jogador de escolher se ele vai querer ganhar 5 pontos de ruína ou 3 paz. Em qualquer um dos dois casos, ele vai subir 3 casas na trilha de inquisição. Mas isso ele pode escolher receber ou não. No caso do inquisidor, o inquisidor no caminho dele, né, se ele encontrar algum familiar, ele causa 2 pontos de dano, quer dizer, o jogador vai aumentar 2 pontos na trilha de inquisição, e se por acaso ele encontrar uma bruxa, o jogador vai subir 5 pontos na trilha de inquisição. E com isso o jogo vai se desenvolvendo até que aconteçam uma daquelas duas coisas, ou as 3 regiões tenham sido totalmente destruídas, ou a bruxa que esteja com a pontuação de 32 na trilha de inquisição tenha sido pega pelo inquisidor. E aí então contam-se os pontos e define-se quem é a bruxa vencedora. Bem, Triora é isso. Ele tem muito mais detalhes, né? Se você tiver interesse em aprender um pouco mais, aprofundar um pouco mais as regras de Triora, você verifica aí, vai aparecer o link aqui na página para o nosso vídeo de regras. E não esqueçam de visitar a página do Clube BG para esse ou para outros jogos que tenham interesse. Eu espero que vocês tenham gostado. Só chamando mais uma vez a atenção, caso não tenha reparado, esse jogo ele é de artista brasileiro, feito por editoras brasileiras, então ele é totalmente brasileiro, só a produção dele é que foi feita lá fora, mas ele é legitimamente um jogo brazuca, muito interessante, que vale a pena você conhecer, e eu aguardo você na nossa próxima aventura. Até lá!